O arcebispo da Catedral Metropolitana de Maceió, o Dom Beto Breis, ele inclusive concedeu uma entrevista coletiva ontem à tarde e falou sobre a eleição do novo Papa. Em um conclave considerado relativamente rápido, nesta quinta-feira, o mundo conheceu o novo Papa, Robert Francis Prevost, ou Leão XIV, como ele já está conhecido. E nós vamos saber agora como é que a Igreja Católica aqui em Maceió recebeu a notícia da escolha desse novo Papa, conversando com o arcebispo de Maceió, Dom Beto Breis. Dom Beto, primeiramente, muito obrigada por nos receber, não é, num dia tão importante para a Igreja Católica, para o mundo inteiro. Como é que vocês receberam essa notícia dessa escolha, o primeiro norte-americano a ser Papa? Boa tarde. Em primeiro lugar, com alegria, né? O Papa Francisco dizia que Deus não se cansa de nos surpreender. De fato, foi uma surpresa, porque haviam tantos nomes indicados e na igreja há sempre uma máxima que diz: se entra como pável, se sai como cardeal. E foi o que aconteceu. Ele é um dos nomes menos citados nas diversas listas de papáveis. Mas um homem que tem uma trajetória muito bonita, porque é um norte-americano, mas com uma experiência pastoral no Peru, tanto como frade agustiniano, depois como bispo de uma diocese com grandes desafios. E depois, numa função muito importante na igreja, que é presidente do dicastério para os bispos, responsável pela nomeação de novos bispos, pelo acompanhar a missão dos bispos em toda a igreja. Então é alguém que tem uma trajetória muito bonita, muito especial, né, que com certeza vai trazer muita alegria para toda a igreja. E essa experiência dele aqui no Peru, quer dizer que ele tem um pezinho na América Latina também, né? Acho que quase os dois. Ele, inclusive, fez questão naquele discurso bonito dele, né, com tantas menções, inclusive, ao Papa Francisco, demonstrando uma continuidade da caminhada que a igreja vem fazendo. Mas ele fez questão de falar em espanhol e se dirigiu à igreja de sua diocese, da sua antiga diocese, com carinho. Percebi até uma certa emoção, e dizendo que aprendeu a ser pastor ali. Então ele é alguém que estava exercendo uma função burocrática nos últimos anos, mas que traz uma bonita, expressiva experiência pastoral num país da América Latina, o Peru. Isso vai ser com certeza muito bom, porque vai ser alguém que vai juntar essas duas dimensões importantes, a missão e ao mesmo tempo a organização da igreja. E essa função que ele exerceu nos últimos anos o aproximou de Francisco? Com certeza, ele é muito próximo a Francisco, inclusive pela própria função que lhe foi atribuída, revela o carinho, o respeito, a consideração que Francisco tinha por ele, ao indicá-lo para ser o presidente desse dicastério tão importante. O senhor acredita, portanto, que ele vai dar continuidade a esse legado de Francisco? Com certeza, do jeito dele, no estilo dele, cada Papa tem a sua maneira de ser e de exercer o ministério petrino, né? Mas com certeza nós teremos uma continuidade, não haverá uma ruptura, nem descontinuidade. A gente falou aqui de um conclave relativamente rápido. Isso tem algum significado para a igreja poderia mostrar uma união maior da Igreja Católica? Com certeza, porque imaginemos que eles não conseguissem eleger hoje, nem amanhã, talvez segunda. Isso iria demonstrar que os cardeais reunidos em conclave, não estavam entrando em consenso. Não estavam conseguindo encontrar um nome de consenso que expressasse a unidade. Então, o fato de ter sido em 24 horas revela que, de fato, os cardeais, depois daqueles dias de estudos, de reflexão, e essas 24 horas de conclave, chegaram ao consenso que Prevost, né, que o Leão XIV, é o nome para o nosso tempo. Com essas informações, nós voltamos para a Central Gazeta de Notícias. E o Papa Leão XIV celebrou na manhã desta sexta-feira a sua primeira missa realizada para cardeais na Capela Sistina. E durante a homilia, ele disse esperar que durante o seu papado a Igreja Católica seja um farol que ilumina as noites do mundo. Ele pregou ainda que a Igreja Católica deve se identificar pela santidade de seus membros e não pela grandiosidade de seus edifícios. Essa fala, inclusive, passa uma visão bastante semelhante à do Papa Francisco, seu antecessor.
Ele também fez um alerta contra a ideia de reduzir a figura de Jesus a um líder carismático ou a um super-herói, a um super-homem. Durante a missa, Leão XIV também fez homenagens ao apóstolo Pedro, considerado o primeiro papa e discípulo de Jesus, e pediu a bênção de Pedro para o seu papado. Bem, e agora a gente vai também falar sobre um momento de muita emoção, principalmente para nós brasileiros. É que na madrugada desta sexta-feira, o Cristo Redentor se vestiu de fé e esperança para celebrar a eleição do novo Papa Leão XIV. Em uma homenagem emocionante, a imagem sorridente do Santo Padre foi projetada sobre o monumento com a tradicional frase "Habemus Papam" e o brasão de São Pedro anunciando ao mundo um novo tempo para a Igreja. E assim, então, nós vamos encerrando este nosso primeiro bloco aqui do Gazeta News, edição da manhã.